Para entendermos a formação dos tempos verbais, precisamos também compreender os mecanismos de conjugação a partir de suas formas primitivas e derivadas. Esse é o tema da aula. Especificamente hoje falaremos sobre os tempos primitivos. Eu sou a professora Maria Beatriz de Língua Portuguesa, aqui do canal Brasil Escola. Seja muito bem-vindo e antes de começarmos a nossa aula, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Adentramos aqui os estudos em torno da formação dos tempos verbais, a forma como os verbos se apresentam, por exemplo, em sua desinência pessoal. De forma geral, quando nos referimos à conjugação verbal, por exemplo, no presente do indicativo, nós temos todas as suas formas apresentadas a partir de sua parte invariável, que é o que chamamos de radical. O radical lhe dá uma base para a sua significação. Por exemplo, em relação ao verbo cantar, cante é o radical da palavra, a parte invariável dela. A esse radical juntam-se terminações. Veremos agora quais são elas. Um desses elementos de conjugação é a vogal temática, característica dos verbos de primeira conjugação, aqueles terminados na sua forma infinitiva em ar. Por exemplo, cantar. Na conjugação desse verbo, eu tenho, por exemplo, na terceira pessoa do singular, no indicativo, canta, ele canta. Essa terminação vogal é, nesse caso, uma vogal temática. Assim como cantava, cantara, o A, posteriormente ao radical, é reconhecido como uma vogal temática. Outro elemento que auxilia a constituição e a formação desses verbos é o sufixo temporal, ou modo temporal, indicando modo e tempo. É a terminação, por exemplo, no verbo cantava, indicando o pretérito imperfeito, a última sílaba, vá, cantava. Ou no pretérito mais que perfeito, cantara, também é a última sílaba. Outro elemento de formação dos tempos verbais são as desinências pessoais, ou número pessoal. Nesse caso, o que nós temos é um indicador da pessoa que exerce a ação verbal e do número. Eu canto, nesse caso a marcação da desinência verbal ao fim da palavra. Tu cantavas, de modo que a terminação verbal, nesse caso, indica a segunda pessoa do singular tu, ou nós cantáramos, nesse caso, verbo conjugado na primeira pessoa do plural, nós, no pretérito mais que perfeito, nós cantáramos no passado. A partir dessa introdução, nós compreendemos que essas terminações ligam-se ao radical de determinados verbos, formando, portanto, o tempo simples. Vejamos agora as características específicas dos tempos primitivos, tendo em vista todo esse processo de formação. Para entendermos melhor os mecanismos de conjugação, admitimos as formas primitivas e derivadas assumidas pelo verbo em seu processo de formação. As formas temporais primitivas são 3. Anote: presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo pessoal. A elas daremos atenção. Essas conjugações apresentam a forma mais simples de tempos verbais, ou seja, não se derivam de outros tempos ou de outras formas. São a base para o que conheceremos logo mais como formas derivadas. O primeiro tempo primitivo, o presente do indicativo, indica uma ação que ocorre no momento exato da fala, simultaneamente ao momento em que se fala. Por exemplo, vejo que você está animado hoje. O verbo ver e o verbo estar nessa sentença apresentam-se no presente do indicativo. É um tempo simples, é um tempo primitivo. Tomaremos como base para nossas análises os verbos amar, viver e partir, correspondentes, respectivamente, à primeira, à segunda e à terceira conjugação. A primeira com verbos terminados em ar, a segunda em er e a terceira em ir, como em partir. Perceba que na primeira conjugação do presente do indicativo em relação ao verbo amar, conforme a tabela que aparece na tela, o que eu tenho é eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. A mesma desinência pessoal, isto é, a terminação verbal, se repete na segunda conjugação em relação ao verbo viver e na terceira conjugação em relação ao verbo partir. Nós conseguimos, então, separar quais são essas desinências. Observe também na tabela. Na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, a vogal O. Eu amo,
eu vivo, eu parto. Na segunda pessoa, no singular, a consoante S. Na terceira, nenhum acréscimo de terminação verbal. Na primeira pessoa do plural, mos. Na segunda pessoa do plural, is. E na terceira pessoa do plural, M. O segundo tempo primitivo é o pretérito perfeito do indicativo. Como nós já estudamos em outras aulas, nesse caso, o que nós temos é a indicação de uma ação que aconteceu anteriormente ao momento em que se fala, no passado ou no pretérito. E nesse caso, há uma ação concluída, finalizada. Por exemplo, Elias se reuniu com os colaboradores. A ação de reunir aconteceu no passado e lá foi finalizada. As desinências pessoais, aqui na formação deste tempo, também se repetem na primeira, na segunda e na terceira conjugação, como aparece na tabela na tela. Veja só como ficaria a primeira conjugação em relação ao verbo amar nesse tempo verbal. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Na formação desse tempo verbal, o que nós temos como terminação, como desinências pessoais acrescentadas posteriormente à vogal temática em todas as conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação, são as seguintes. Na primeira pessoa do singular, I. Na segunda pessoa do singular, STE. Na terceira pessoa do singular, U. Na primeira pessoa do plural, nós, mos, M-O-S, na segunda pessoa do plural, S-T-E-S e, por fim, na terceira pessoa do plural, R-A-M. Essas desinências verbais, ou melhor, essas desinências pessoais, repetem-se em todas as conjugações igualmente. No infinitivo pessoal, são acrescentadas aos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação as terminações ar, e ir, respectivamente. Amar, viver, partir. Por exemplo, querer é poder. Nessa assertiva, tenho dois verbos que se apresentam no infinitivo pessoal e, nesse caso, da segunda conjugação, terminados em er, querer e poder. Recapitulando, o que nós vimos nessa aula foi o processo de formação dos tempos verbais e os elementos incluídos ao radical e, mais especificamente, os tempos primitivos. Quais são eles? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo pessoal. A partir de agora, veremos os tempos derivados daqueles tempos primitivos. Eu fico por aqui, espero que você tenha curtido a nossa aula, dê um like, compartilhe com seus amigos, procure-nos nas redes sociais. Nós disponibilizamos muitos links aqui embaixo também para auxiliá-los nos estudos. Aproveite para clicar e conferir. Nos vemos nas próximas aulas. Até lá!